Pode se sentar, povo de Deus. Oh, como é bom estar na casa do Pai. Oh, glória, em nome de Jesus. O dia às vezes é difícil, muitas tarefas, às vezes vitória, às vezes derrota. Mas, meu irmão, quando a gente passa por aquela porta, parece que as baterias são imediatamente recarregadas. Glória a Deus. Não sei se os irmãos conhecem esse louvor. Acho que sim, né? Os irmãos conhecem o louvor? Isso aí, entrega o seu coração e deixa Deus transformar, amém? Um coração renovado é fundamental para a nossa transformação por inteiro. Já pregamos aqui, como a mente é para a água, na época não tinha espelho, né? A gente pode dizer, como o rosto é para o espelho, assim é o coração para a pessoa, amém? Se o coração é quebrantado, um coração santo, é um coração entregue a Deus, todo o nosso ser é santificado e entregue a Deus, amém? Então, sempre vamos orar nesse propósito, ter o nosso coração ligadinho em Deus. Irmãos, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito frequentado nos cultos em geral, mas aqui no nós a gente fala pouco, a gente reservou um momento para falar só disso. O que eu estou dizendo aqui? O que eu estou trazendo aqui a palavra? Semana passada eu já não sei. O que é? Dízimos. Amém? Vamos falar sobre dízimos, em nome de Jesus. E vamos começar lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Na verdade, esse culto ele tem um propósito especial, que é apresentar a nossa doutrina, a doutrina da Igreja de Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, sobre o dízimo, nosso entendimento sobre o dízimo. Pode ter algum irmão aí que vai assistir esse vídeo que vai ter um outro entendimento. Deus seja louvado na vida do irmão, do seu ministério, mas nós nos reservamos aqui a ter uma compreensão que é aquela que o Espírito Santo colocou no nosso coração, amém? Então, espero que eu consiga essa missão importante, né? Que é verbalizar essa doutrina, que com certeza ela é edificante, ainda que não concordem, é legítimo, amém? 23, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais de hortelã e do endro, e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. A primeira pergunta que nós legitimamente podemos e devemos fazer é: nós devemos dizimar? Devemos devolver o dízimo? 10% daquilo que a gente ganha do suor do nosso rosto, do fruto do trabalho das nossas mãos? Irmão, antes que você ouça um pregador, seja ele qual for, vamos ouvir Jesus. Na verdade, Jesus trata do dízimo duas vezes. Todo o Novo Testamento, você pegar todos os 4 evangelhos, Jesus só trata do dízimo em 2 ocasiões. A primeira vai abrir essa palavra e a segunda vai fechar essa palavra. Amém? Nesse momento, Jesus está dizendo, num momento de repreensão aos fariseus, está dizendo que os fariseus, eles dizimam de tudo. Significa que eles não faltam na casa do tesouro do templo, seja do hortelã, do cominho, seja lá do que for. O que é o cominho hortelã? É aquilo que provavelmente esses homens o quê? Produziam nas suas terras, né? Ele colocar aqui bezerro, vaca, seja lá o que for, né? É aquilo que eles produziam. Jesus está falando aqui do cominho e do hortelã, por quê? Porque hortelã, quem já viu hortelã? Quem tem hortelã no quintal? É um negocinho muito pequenininho, né? Muito delicado, né? E o negócio que você tira ali, esperou 5 minutos, o negócio já apodreceu, já não usa, né, para nada. Quer dizer, uma plantinha, né? Muito simples. Então ele está dizendo, vocês pegam a filigrama do hortelã e você não esquece de dizimar. Mas olha como é que Jesus explica o dízimo. Não basta. Não basta.
Não adianta dizimar e não ser misericordioso. Não adianta dizimar o hortelãzinho se você não exerce o amor para com o seu próximo. Então você deve dizimar, Jesus está falando, sim, não omita o dízimo, mas o dízimo não vale nada se você não tiver amor e misericórdia. Amém? E essa é a doutrina do nosso ministério. O dízimo não é o centro do culto, não é a finalidade do culto, não é sequer algo que é citado recorrentemente, pois nós acreditamos que o Espírito Santo toca no coração das pessoas. O reino de Deus é um reino de consciência. Nós aqui sabemos que é muito mais difícil ser misericordioso, muito mais difícil ser amoroso, muito mais difícil perdoar do que devolver o dízimo. Então a gente se concentra no que é mais difícil. Amém? Se a gente tiver aqui que fazer 10 cultos para falar do amor e não falar nada de dízimo, nós vamos fazer 10 cultos para falar do amor e nós vamos omitir o dízimo, porque o dízimo é fácil. É só você saber o mínimo de matemática, pegar lá a sua finança, separar 10%, entregar aqui na casa de Deus, na hora que você quiser, como você quiser, do jeito que Jesus tocar no teu coração. Amém? É você com Deus. Eu não tenho que te convencer disso, mas eu tenho que te convencer a ter amor no teu coração, porque ter amor no coração é difícil. Eu tenho que te convencer a perdoar, mesmo aquela afronta que é gravíssima. Isso é difícil. Amém? Então o nosso culto vai se concentrar no que é mais difícil. Quer uma coisa difícil a gente acabar na nossa vida? Fofoca. É ou não é? Quando você menos espera, já está. Ô meu amor, você nem te conta o que aconteceu. Pronto, já está falando demais. Quer coisa mais difícil? É você o quê? Conter a sua ira. Não é? Quando vem aquele roupante, você se segurar. Isso é difícil. Então isso a gente tem que falar 1, 2, 10, 30, 50, 100 vezes. Amém? Nós vamos nos concentrar no mais difícil. Vamos ouvir de novo a palavra de Jesus. Olha o que ele está falando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais de hortelã e endro do cominho e desprezais o mais importante. O mais importante. O mais importante não é o dízimo. Não é o dízimo. O mais importante é a misericórdia, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ser misericordioso, sem omitir, ou seja, sem esquecer aquelas que são fáceis. Amém? Eu tenho que fazer o fácil e o difícil. Glória a Deus. Então nós dizimamos na igreja de reconciliação em Cristo? Sim. Sim, dizimamos. Nós dizimamos porque Jesus disse que é para dizimar. Amém? Só que nós estamos preocupados com o dízimo? Não, nós estamos preocupados com o amor, com a misericórdia, com a fé, porque é fé que salva, não é o dízimo. Quem disse isso? Vamos lá, 2 Coríntios, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que salva? Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Amém? Podemos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que salva, meu irmão? A fé. Aliás, o que salva é a graça de Deus, que é acessada por meio da fé. Fé em quem? No Salvador Jesus Cristo e na sua obra redentora. É isso que salva. Irmão, a verdade é verdade, ela tem que ser dita. O irmão pode não dizimar nunca na vida. Tem fé? Crê em Jesus? Está salvo. Está salvo. Está salvo. Nunca devolveu o dízimo. Está salvo.
Não é o dízimo que salva, é a fé. Amém? Vamos voltar nas coisas como a Escritura nos ensina. É a fé que salva. Quando nós temos fé, nós reconhecemos a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus e a obra redentora de Jesus Cristo. E aí nós nos sentimos compelidos a sermos pessoas melhores. Nós não somos pessoas melhores para sermos salvos, porque a obra não salva, o comportamento não salva, sequer a obediência salva, amém? O que salva é a fé. Só que quando nós temos uma fé verdadeira, e consulta lá Romanos capítulo 5, capítulo 6, quando a fé é verdadeira, nós nos sentimos compelidos, levados, conduzidos a sermos obedientes, a sermos melhores. A gente não faz por obrigação, a gente faz por amor, por gratidão, amém? Eu gosto tanto de saber que eu estou salvo que eu falo, Deus, eu quero fazer o meu melhor. Eu sei que tudo que eu fizer não vai ser nunca do tamanho da misericórdia do Senhor, mas eu quero ser melhor, amém? E a gente busca ser melhor, e é nessa busca por ser melhor que a gente se sente comprometido com a palavra, que a gente se sente, sabe, assim, levado a pensar, poxa, mas eu fui tão bem abençoado, eu gostaria que o meu irmão, o qual a Bíblia me ensina a amar, também seja abençoado. Entende o caminho que leva ao dízimo? É o nosso compromisso que a palavra que nos contemplou, contempla o irmão. E aí eu penso comigo, é necessário que haja um lugar, uma cadeira, um som, uma água, um microfone? Amém? Precisa disso? Precisa. Então eu tenho que contribuir. Amém? Mas e se eu não fizer isso? Está salvo, irmão. Você está salvo. Está salvo. Acabou. Não precisa fazer nada disso. A obediência não salva. O que salva é Cristo. A obediência é resultado da salvação, não é condição da salvação. Amém? É difícil imaginar que uma pessoa que foi salva, que crê de verdade, não mostre essa crença fazendo coisas boas. Tiago chama atenção. O que Tiago fala? A fé sem obras é morta. É difícil uma pessoa que tem a fé e realmente não se transforma. Amém? Mas pode acontecer da pessoa não ser tocada pela questão do dízimo e ela se salva. Ela é melhor em outras coisas. Amém? Irmão, nós somos melhores em tudo? Não, a gente é melhor em muita coisa, mas tem coisas que a gente vai continuar aí errando e tropeçando pro resto da vida. E pode ter irmão lá fora que tem o coração fechado com problema de dinheiro e nunca vai se acertar com isso. E por isso ele vai para o inferno? Não! E o que a gente mais escuta aí fora é essa bobagem. Que os roubadores não herdarão o reino de Deus e quem não devolve o dízimo é roubador. Misericórdia! Não digam isso. Porque quem quer julgar o outro que é roubador por não devolver o dízimo, devia primeiro julgar a si mesmo naquilo que ainda está pecando, porque todos nós pecamos em alguma coisa. Alguém tem dificuldade com dinheiro, mas tem gente que tem dificuldade com lascívia. Tem gente que tem dificuldade com honestidade. Tem gente que tem dificuldade de assumir o seu papel de pai. Tem gente que tem dificuldade de assumir o seu papel de filho, de estudar, de correr atrás, de ser melhor, até de dizer que crê em Jesus, porque tem vergonha. É ou não é verdade, irmão? Tem pregador que está no altar falando, porque o roubador não herdará o reino de Deus, e depois traz a esposa. Pregador. E eu tenho certeza que na hora que ele se arrepender da bobagem que ele fez, ele vai buscar Deus e vai pedir perdão. Deus vai ser misericordioso, vai perdoar, talvez até restitua ele no altar. E tomara que esse homem não fale que alguém vai para o inferno porque não devolveu o dízimo. Amém, irmãos? Quem está dizendo isso é a palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo
7. Amém? Capítulo 9, versículo 7. Posso? Olha como que a palavra é clara. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Irmão, quem devolve o dízimo para fugir do inferno, está devolvendo por amor ou por necessidade? Por necessidade. A necessidade não é no inferno. Qual que é a contrapartida? Devolver o dízimo? Não vou devolver. Necessidade. Está fazendo por amor? Está falando pelo convencimento do coração? Está fazendo isso por convicção da necessidade de pregar a palavra? Não. Irmão, e aí veja bem, irmão, e aqui está a chave que torna a coisa mais nefasta, porque tem gente que no afã de querer resolver o problema por atalhos, achando que devolve o dízimo, não precisa cumprir o resto da lei. É ou não é verdade? Mas Senhor, eu devolvo o dízimo. Como assim? Não ouviu aquela palavra de Jesus, né? O que adianta devolver o dízimo, e esquecer o mais importante? Amém? A palavra diz: cada um contribua segundo o propôs do seu coração. Por que no seu coração? Sabe por que quem convence a devolver o dízimo? O Espírito Santo, não é o pastor. Não é principalmente o pastor que fala disso o tempo todo. Se está falando o tempo todo é porque então está faltando o Espírito Santo. Então, meu irmão, para de falar de dízimo e passa a falar de Jesus, porque o Espírito Santo vai dominar esse coração. Se o pastor tem que ficar falando de dízimo, é porque está faltando o Espírito Santo no coração. O Espírito Santo só vem quando a pessoa crê. Então para de falar de dízimo, passa a falar de Jesus. O dízimo é consequência. Amém? Ele não é o resultado da tortura mental que às vezes se faz. Perdão, irmão, mas a gente tem que ser prático, tem que falar a verdade. Às vezes fica até constrangedor. Às vezes a pessoa vai devolver porque todo mundo está me olhando. Ai meu Deus, se eu não devolver, o que vão pensar de mim? Para! É para trocar? Olha o que a palavra está dizendo, por necessidade. Porque eu não quero ser falado, porque eu não quero ser observado, porque eu não quero que o pastor pense de mim. Irmão, quando eu peço o dízimo aqui, eu viro as costas. Eu não quero saber. Amém? Aqui na nossa igreja, o pessoal nem coloca o nome, não tem nem espaço para botar o nome no envelope. Meu irmão, é você com Deus. É você com Deus. Amém, irmãos? O mais importante primeiro. Se o Espírito Santo está no coração, o dízimo é consequência. Cada um vê de acordo com o que está dizendo no teu coração. Quem abre o coração do crente? O Espírito Santo. Ou seja, o que o Espírito Santo fala. Amém? Vou repetir mais uma vez. Se o crente tem que ser convencido pelo pastor a dizimar, o princípio está errado. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando muito baixinho, não está falando ainda ali. Então o pastor fala de Jesus, fala da fé. O dízimo é consequência. Está claro, irmãos? Gênesis capítulo 14, versículo 20. Por que nós dizimamos? Porque nós seguimos os bons exemplos. Porque nós sabemos em quem devemos nos espelhar. Primeiro Jesus, claro, óbvio, evidente. Jesus sobre todas as coisas. Mas na sombra de Jesus, ali aquela areinha que fica em torno da imagem de Jesus, tem homens e mulheres de Deus que deram bons testemunhos. E Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, dizendo: olha para essas pessoas, eles e elas deram bons testemunhos. Tá? A Bíblia está falando, olha para essas pessoas. Entre essas pessoas, uma daquelas que é mais citada, que ganhou a alcunha, que não é pouca coisa, de pai da fé, está Abraão. Não é isso? Abraão. Como é que a gente conhece Abraão? Pai da fé. Ele é o pai do povo judeu? É pai do povo judeu pela genealogia, mas ele é pai daqueles que têm fé, porque dele veio herança, Cristo. Amém? Ele é a demonstração de uma pessoa que realmente levou a quase o extremo a fé dele. Lembra que ele levou o filho dele para o holocausto? E o que ele fez que ele tivesse força para fazer isso? Fé.
Um homem que durante 100 anos queria um filho, recebeu o filho, e a palavra ela é clara. Lembra lá quando a gente fala de... A gente já falou aqui várias vezes, irmão Zé? Aí fala lá, quando Deus pede para Abraão o filho, ele fala: traga o seu filho, seu único filho, o filho que você ama, que é para ter clareza que o negócio vai ser custoso. O que Abraão fez? Chorou igual os filmes mostram? Nós tivemos aqui a pregação sobre o filme, mostrando o contraste. Chorou, amaldiçoou Deus, clamou por perdão? Não. Ele simplesmente acordou, pegou um tufo de lenha, 2 servos, um jumentinho, o filho dele, e foi para o Moriá. Por quê? Hebreus explica: porque esse homem tinha fé. Ele falou: se Deus me disse que eu serei pai de muitas nações através de Isaac, eu posso enfiar a faca nele e Deus vai ressuscitar. Fé igual a esse homem é difícil encontrar, né? Esse cara entrou para a história como um pai da fé. Então é um exemplo bom de ser seguido? Sim. Vamos seguir tudo que Abraão fez? Não, ele fez muita bobagem, né? Fez muita bobagem, como todos os irmãos. Aliás, qual o personagem da Bíblia que nunca errou? Só Jesus, não é? É a essência da nossa fé. De Adão em diante, todos erramos. Está lá, Romanos capítulo 1. Todos erramos, todos fizeram inúteis. Romanos capítulo 3, não é isso? Só um fez o que era para Adão fazer e foi obediente até o fim, até a cruz: Jesus. Então Abraão errou muito, mas entre vários outros exemplos, é um homem que também traz bons testemunhos. E olha o que ele faz. Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quem é essa frase? Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, que encontra com Abraão quando Abraão chega da matança dos reis. Abraão foi resgatar Ló, está voltando para sua casa, passa perto de Salém e encontra o sacerdote Melquisedeque, que fala essa frase. Abraão reconhece Melquisedeque como sendo sacerdote. Numa época não existia sacerdote, não existia templo, não existia igreja, não existia nada. Ele reconhece, porque esse homem está falando do Deus Altíssimo. Então ele reconhece o Deus que ele cria naquele homem que está falando em nome daquele Deus. E aí o que ele faz? Olha lá, 14, 20, parte B. E deu-lhe dízimo de tudo. Amém? E aqui eu quero retrucar o outro lado da moeda. Porque se tem gente que fala: dizima, porque se não dizimar vai para o inferno. Também tem um monte de gente na internet falando bobagem, dizendo que dízimo é coisa da lei, foi superada. Tinha lei na época de Abraão? A lei viria com Moisés, não é isso? 600 anos depois. Tinha lei aqui, não? E o que Abraão fez? Dizimou. Qual é a primeira vez que se fala na Bíblia de sacerdote? Aqui. Qual é o primeiro sacerdote que a Bíblia nos apresenta? Melquisedeque. O que Melquisedeque recebe de Abraão? O primeiro sacerdote citado na Bíblia. Diz: irmão, não é a lei, é consciência. Amém? É consciência. Ele entendeu que para o homem que falava em nome de Deus, ele deveria dizimar. Porque se continuar aqui, logo em seguida ele vai encontrar com o rei de Sodoma, que vai oferecer para Abraão ficar com as riquezas que ele havia conquistado. E o que Abraão faz? Para você eu não quero dever nada, fica com tudo. Amém? É Abraão. Quem me fez vencer foi Deus, então eu dizimo com o sacerdote. Para os homens, fica com tudo, não me interessa. Glória a Deus. Bons exemplos nós devemos seguir. Abraão dizima. Ele é um bom exemplo. Abraão me mostra o caminho. Mais um motivo que nos leva a dizimar. Provérbios capítulo 2, versículo 11. Provérbios capítulo 2, versículo 11. Vamos transformar a palavra em 3 motivos? Ou 4, né? Primeiro, Jesus diz para dizimar. Só essa daqui já valeu por todas as outras. Ok. Segundo, eu tenho consciência de que pregar o Evangelho é importante.
Então eu vou contribuir com a pregação. Do jeito que eu fui contemplado, contemplarei outras pessoas. Como? Eu às vezes não posso parar tudo que eu tenho para ser um pregador do Evangelho. Então eu ajudo a existência de um lugar onde vai ser pregado o Evangelho. Não é? Depois vem um outro motivo, o terceiro motivo, que é seguir os bons exemplos. Homens e mulheres de Deus que fizeram boas coisas servem para nós como referência, que nós façamos agir, venhamos a agir como eles. Abraão, grande exemplo de fé, dizimava. E aí vem essa quarta razão. Provérbios 2:11. O bom siso, pode aqui trocar por bom senso, mesma coisa, todo mundo sabe o que é bom senso, não sabe? Bom siso ninguém sabe o que é, mas bom senso sabe? Bom senso, senso certo, né? Saber fazer de maneira correta. Te guardará e a inteligência te conservará. Irmãos, quarto motivo por que nós devemos dizimar: bom senso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Porque a palavra está falando claramente dizimar, né? Só está nos chamando ao bom senso. Que o bom senso nos guarde, que a inteligência esteja conosco. Imagina o dia que você chega na casa do Senhor e aqui está cheio de placa: patrocínio Coca-Cola, patrocínio BMW, governo para todos. Você não vai achar estranho? Vai ou não vai? Vai ser esquisito, né? Cabe à igreja ser patrocinada por alguém? Cabe. Vamos refletir? Porque está falando de inteligência, hein? Vamos refletir? Vamos refletir como as coisas funcionam? Já viram aquele, não é provérbio da Bíblia, é provérbio popular: quem paga a banda escolhe a música. Vamos lá, o camarada vai fazer o casamento dele, contrata a banda, ele é roqueiro, ele gosta de rock and roll. Ele vai deixar a banda lá que ele contratou tocar forró? Ele vai admitir isso, irmão Juarez? Não, forró não, eu não gosto. Estou pagando a banda, vocês dão um jeito de aprender aí Guns N' Roses. Eu quero ver isso. Não é isso? Não, eu gosto de sertanejo. Então não vem com esse papo aí de gospel do meu lado. Eu não gosto de gospel não. Ou o cara é crente, ele vai aceitar tocar música heavy metal? Coisa aí que faz adoração, coisa ruim? Não, porque no meu casamento é tocar é a Gabriela Rocha. Não é assim? Paga a banda, escolhe a música. Se o governo patrocina a igreja, o governo passa ou não passa a ter poder de dizer concordo, discordo? Sim ou não? E se for empresa? Coca-Cola é isso aí. Sempre Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Ah, mas a palavra de Deus fala: toma cuidado com a sua saúde. Coca-Cola tem muito açúcar, então não devemos beber Coca-Cola. Aí, será que a Coca-Cola vai topar? Ou será que vai ter um gerente da Coca-Cola que vai bater aqui e falar: ô pregador, deixa eu te falar uma coisa. A gente ajuda tanto a igreja, né? Será que esse papo é de falar de saúde? O senhor podia pular? Não, mãe. Ou vamos imaginar que um governo que gosta de arma, aí vem Jesus falando de paz. Não fala de paz, não. Fala só das partes que tem guerra. Ou imagino a pessoa que tem uma, né, sei lá, quer fazer interpretações extensivas da Bíblia sobre casamento e tal. Não fala que é homem e mulher, não. Isso não é mais moderno. O pregador vai ter autoridade de dizer: não, meu irmão, aqui quem é soberano é Deus, o que está na palavra do pregar. Vai poder fazer isso? Não, porque quem paga a banda escolhe a música. Eu estou te patrocinando, eu estou pagando, então vai fazer do meu jeito. Irmão, quem tem que pagar a pregação da palavra de Deus? Sei que é feia a palavra, né? Só para ser claro. Quem que tem que financiar a pregação da palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus. Quem quer a palavra de Deus integral. Quem não tem medo do que a Bíblia vai dizer. Pelo contrário, às vezes paga para ouvir correção. Paga para ouvir que está errado. Paga para ouvir que precisa mudar. Aliás, quem está na igreja só quer ouvir isso. Ninguém vai para a igreja para ouvir: como você é santo e lindo. Amém? Não precisa vir para a igreja. Doente vai para o hospital quando está doente. Ser humano vem para a igreja quando está
consciente. Amém? E a consciência nos mostra que nós somos pecadores, errados, desviados, e que precisa aprender cada dia um pouquinho na palavra para ser melhor. Amém? Não tem medo disso. Então quem deve financiar a igreja? O crente. Por quê? Bom senso, inteligência. Amém? Compromisso. Glória a Deus. 4 motivos. Jesus disse, já valia, não precisava nem ter os outros 3. Mas tá bom, vamos lá, para acrescentar. Se eu fui contemplado pela palavra, se eu tenho fé, quero que os outros que eu amo também sejam contemplados pela palavra. Então eu vou ajudar. Terceiro, eu sigo os bons exemplos. E se eu vejo bons exemplos dizimando, eu vou copiar os bons exemplos. E quarto, eu tenho inteligência. Eu sei que se não for eu que vou financiar, outro vai financiar por mim. E esse outro pode não ter a boa intenção que eu tenho. Amém? Amém? Irmão, está vendo esse aqui, esse altar? Está chegando a época de eleição. Político não sobe. Pode ter um político que é pregador, que ele prega, mas não vai falar de política, vai falar da palavra. Amém? Nessas cadeiras, não é só o altar que é santo dentro da igreja, não, a cadeira também é. Quer vir para ouvir a palavra? Será bem-vindo. Seja aqui, esquerda, direita, comunista, radical, ateu, quer vir? Vem. Aliás, esse aqui eu quero que venha. Amém? Esse aqui precisa vir. Ah, esse foi de direita fascista, vem também. Vem também, senta aí, vai ouvir. Amém? Quer ouvir a palavra? Vem. Quer ouvir para fazer política, irmão? A soleira para fora. Será muito bem-vindo. Soleira para fora. Amém? Democracia e cidadania, a gente tem que participar. O que você vai votar, pastor? Soleira para fora. Aqui dentro não falo disso. Amém? Está em cima desse altar é santo. Misericórdia se eu passar de um certo limite. Amém, irmãos? Por que você está juntando política com isso? Por quê? Porque não interessa ter porta aberta em prefeitura, governo do estado, governo federal, não interessa ter facilidade de dinheiro, não interessa ar-condicionado, não interessa é pregar a palavra, e se for para pregar a palavra sem conforto, pregaremos sem conforto. Nós vamos ser do tamanho das pessoas que estão dispostas a ajudar a obra de Deus. Se as pessoas estão dispostas a contribuir, nós vamos ser grandes. Se não estão dispostas a contribuir, nós vamos ser pequenos. Mas nós vamos ser autênticos. Nossa fé não é negociável. Amém? E eu quero fechar com Marcos capítulo 14, versículo 41. Falei que abrir com Jesus, vamos fechar com Jesus. Marcos 14, 41. Os dois momentos em que Jesus passa pelo dízimo. Caso aqui, oferta, mais oferta que dízimo. Mais vale para o sentido do que estamos falando. 14, 41. É isso mesmo? Falei, Marcos? Ih, não, está errado. Para tudo. Marcos 14, 41. Era aí que eu vou achar, irmãos. Dá um tempinho. Hoje deu um bug no meu esboço. Vamos lá, irmão, vamos ver como é que nós estamos com a Bíblia. Vamos achar lá a viúva, a oferta da viúva. Vamos ver quem acha primeiro aí. 14:41 não. Já sei que não é Marcos 14:41, não tem errado. (12:41). 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Amém? A gente conhece essa passagem, não conhece? Vamos lá. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro,
observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, o que Jesus está nos falando aqui? Alguém pode dizer: não, mas Jesus fala outras coisas sobre a oferta. Por exemplo, quando 2 irmãos estiverem brigando, aí um estiver vindo para dar oferta, e no meio do caminho lembrar que está em contenda com o irmão, deixe sua oferta no lugar, volte e se reconcilie. Lembra disso? Mas ele não está ensinando sobre o dízimo, amém? Ele está ensinando sobre outra coisa. O dízimo só está ali passando no assunto. Estou falando que Jesus fala sobre o dízimo, ok? Ele fala primeiro aquela passagem que a gente trouxe, e agora ele está falando de novo sobre o dízimo. É uma mulher que está dando uma demonstração. Jesus elogia essa mulher pelo quê? Pela quantidade de dinheiro que ela ofertou, que ela dizimou, que ela entregou na casa do tesouro? É isso que levou Jesus a exaltar o ato dessa mulher? Olha que linda essa mulher, ela devolveu o dízimo certinho, 10%, não faltou 1 centavo, foi isso que ele falou? Ou não, essa mulher ela ofertou mais, ela ofertou 1 milhão, ela tem bilhões, ela ofertou 1 milhão, olha quanto dinheiro. Ao contrário, Jesus abre a passagem falando o quê? Muitos ricos deitaram muito, mas essa mulher deitou pouco. Eu não vou elogiar quem deitou muito, eu vou elogiar quem deitou pouco. Por quê? Porque essa mulher ela mostra uma coisa diferente. Ela faz com o coração. Não é isso que a palavra está falando? Ela faz com o coração. Ela faz o melhor que ela pode, ainda que o melhor que ela pode não seja tão bom assim. Amém? Irmãos, o reino de Deus é um reino de consciência. Consciência. Se o Espírito Santo não fala com você na sua consciência e não te convence na sua consciência, irmão, tudo é bom. Agora eu pergunto: eu posso estar dentro da consciência de vocês? O irmão pode estar dentro da consciência do outro irmão? Eu posso, esse diálogo que eu estou fazendo agora com o meu cérebro, o irmão Juarez pode saber exatamente a minha conversa aqui, a irmã Aline pode dizer o que eu estou dizendo para o meu cérebro está dizendo para mim? Não, quem sabe isso? É você. Amém? É você. Então não tem regra, não tem que chegar aqui e dizer eu fiz, ou eu fiz, ou eu não fiz, ou eu não fiz. É você e a sua consciência. Jesus está elogiando essa mulher, por quê? Porque ela quis fazer o melhor, ela quis, ninguém obrigou. Aliás, se ela dissesse, eu não vou dar nada porque eu não tenho nada, alguém ia falar para ela, ó, mulher perversa, você vai preferir. Não, eu não tenho nada, eu não vou dar porque eu tenho que só essas moedas, se eu não der essas moedas eu vou morrer de fome. Irmão, não importa a quantidade, não importa a motivação, isso é você com Deus, amém? E no pregador não tem que entrar nisso, e o irmão não tem que entrar nisso, o outro não tem que entrar nisso, o ministro não tem que entrar nisso. É a pessoa com Deus. Se Deus tocou, faça. Deus não tocou, meu irmão, relaxa. Não é para você contribuir desse jeito. Você vai ter outra missão, amém? Às vezes você vai tocar o instrumento, às vezes você vai pregar o evangelho, às vezes você vai dar um panfleto, às vezes você vai doar alguma coisa, não sei. Deus tem alguma coisa preparada na tua vida. Aliás, o nosso Espírito ele passa por isso. Tem aquele que serve, tem aquele que doa, tem aquele que prega, tem aquele que ensina, não é isso? Então, meu irmão, teu dono é outro. Fique em paz. Amém? Glória a Deus. Jesus falou, os bons exemplos estão aí. Nós queremos que o evangelho seja pregado e a gente age com bom senso.
No mar, irmão, é você com Deus. Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Deus é bom, meu irmão.